Bom, já estamos gravando, então vou dar os informes aqui, tá? Sejam bem-vindos à nossa quinta semana acadêmica. Peço, por favor, que mantenham suas câmeras e seus microfones desativados. As apresentações elas serão gravadas e serão disponibilizadas nos canais oficiais do FRJ posteriormente. O chat ele deverá ser usado apenas para relatar as dúvidas relacionadas aos trabalhos apresentados. Os certificados eles serão enviados 60 dias após o término do evento e desejamos a todos e todas um excelente evento. Marcelo, você vai apresentar, Jane? Isso. Então, gente, obrigado, João, obrigado, Maiara. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos que chegaram no tempo, né? A gente espera que ainda chegue mais pessoas a participar. Quero agradecer a Giane também pela disponibilidade. A Giane, gente, é nossa ex-aluna. Ela é uma guia de turismo regional nacional América do Sul e ela agora está fazendo pós-graduação em ecoturismo e é graduada em turismo também pelo CEDERJ. Além de eu já conhecer a Giane e saber que ela pode trazer esse assunto que a gente está propondo aqui hoje muito bem, eu queria só desenhar rapidamente o objetivo de nós estarmos aqui hoje. Então, para que eu seja um guia de turismo e entenda o meu papel, eu preciso, antes de mais nada, me conhecer como guia de turismo. O que eu posso oferecer? Quem eu sou? O que eu posso oferecer de produto? Naturalmente que um nicho de mercado ou uma segmentação vai conversar melhor com aquilo que eu tenho para dar, né, para oferecer para a sociedade. Que tem a ver com aquilo que eu sou também, né? Seja as afinidades, seja questões de outras ordens. Então, o nosso objetivo hoje aqui é entender a segmentação turística, que são os nichos de mercado, que são, ao mesmo tempo, alguns que a gente pode analisar, mas são infinitos e cada vez mais se tornam mais numerosos na medida que a tecnologia vai entrando e que as possibilidades vão sendo aumentadas. Por exemplo, hoje a gente fala de mulheres viajando sozinhas, né? Esse é um nicho de mercado que começou há pouco tempo. Então, entender inicialmente o que é esse me conhecer, conhecer o meu cliente, e em seguida a Giane vai trazer uma coisa que é muito dela, que é a forma como ela se colocou através das redes sociais, principalmente Instagram, como guia de turismo, para conversar com o público dela. E aí eu sugiro até que vocês entrem no perfil dela e sigam a Giane, porque acho que a gente sempre tem a aprender, né? E eu já aprendi algumas coisas com a forma que ela se comunica. Então, ela apresenta conteúdos de turismo, por ser turismóloga, e também relacionados a produtos que ela elabora como guia de turismo. Então, eu acho que é uma oportunidade única de a gente conhecer um outro profissional e tentar absorver alguma coisa que a gente, de repente, pode trazer para a nossa prática. Tá bom? Então, eu passo a palavra para a Jean. Bom, gente, boa noite, né, para quem chegou depois que eu entrei, depois que o Marcelo me apresentou. É isso, meu nome é Giane, eu tenho 29 anos, sou formada em licenciatura em turismo, sou guia de turismo e pós-graduanda em ecoturismo. Eu tenho um pouco de experiência com mídias digitais para profissionais, tá? Para propagação dos produtos e serviços que eles oferecem, a fim de aumentar a sua gama de clientes. Faço conteúdo também para o meu Instagram, porém em um cunho mais pedagógico, e também tive certa experiência como guia para a empresa Cunha Turismo, não sei se vocês conhecem, viajei bastante com eles e pude ver na prática como é pós-formada a atuação nessa área. Então, nós vamos falar hoje sobre a segmentação turística e a atuação dos guias de turismo nas redes sociais, tá bom? Segmentação turística. Nós vamos ver ao longo dessa apresentação a definição sobre o termo, como ela é estabelecida, tá bom? A relação que possui entre a segmentação e público-alvo, que a gente vai
precisar deixar isso bem definido. E vamos ver também os principais segmentos turísticos existentes, tá bom? A definição. A segmentação nada mais é do que uma forma de organização do turismo que tem o objetivo de planejar, gerir e efetuar a distribuição mercadológica. O que seria isso? A distribuição mercadológica, nesse contexto que a gente está conversando, significa direcionar a oferta de um destino para o seu público-alvo. E também há duas maneiras da segmentação ser delimitada. Ela pode acontecer a partir da oferta e a partir da demanda. A segmentação fundamentada... Só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Prontinho. Quando a segmentação é fundamentada a partir da oferta, ela diz respeito à atratividade principal daquele destino ser em relação aos hábitos, costumes e de determinado grupo social. Também contam a partir da oferta os elementos naturais e culturais daquele destino. Então, ela é a oferta que atrai determinado público-alvo. E quando isso acontece fundamentado na demanda, ela se baseia na identificação das preferências sociais, culturais ou religiosas de um grupo de consumidor. Mas qual que é o objetivo da segmentação? Ela cria uma referência, né? Ela coloca determinado destino em referência no turismo sobre aquele destino ter muitos aspectos, por exemplo, para a prática do ecoturismo. Ou então você pensa em turismo histórico-cultural, a gente já logo imagina a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Então, ela delimita a maior oferta que ela tem e cria um destino daquele segmento. A segmentação turística também ela é capaz de segmentar o público-alvo. Além disso, ela delimita o nicho. Isso não quer dizer que um destino turístico vá oferecer apenas um tipo de segmento. Por exemplo, Ouro Preto, que eu já usei como exemplo aqui. Ele tem o turismo histórico-cultural, mas ele também tem arquitetura, ele também tem natureza. Dá para utilizar de várias atividades turísticas no mesmo local. Porém, o objetivo da segmentação é marcar esse destino com algum tipo específico de segmento. Então, eu listei para vocês alguns dos principais segmentos turísticos, porque são muitos. A cada dia que passa, aumenta mais, né? Marcelo tinha falado sobre as mulheres que viajam sozinhas. Há alguns anos isso era inimaginável, né? Pelo risco do público feminino, pelo medo, enfim. Então, eu delimitei aqui alguns, tá? Vamos falar dos mais importantes e eu vou estar tentando colocar algum ponto de referência deste segmento, tá? Turismo religioso. O tipo de turista que procura esse segmento, ele está interessado na herança histórica do homem e em diferentes épocas. É um segmento que normalmente é representado por acervo cultural, patrimônio, pode ser também ruínas, museus, arquiteturas. Uma das formas mais antigas que o homem possui da atividade turística é esse turismo religioso, né, com as peregrinações motivadas pela fé. Ele tem grande relação com o turismo cultural, apesar de serem segmentos diferentes. E um destino que eu coloquei como referência para esse tipo de turismo, que é o religioso, é a Aparecida do Norte, que está até pertinho da gente aqui, que é o maior centro de peregrinação da América Latina. É conhecida como Santuário Nacional, tá? E é o maior templo católico do nosso país. A gente vê também as informações sobre ela, que é a segunda maior basílica, atrás apenas da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Porém, a Basílica de São Pedro é catedral. Então, sim, a Catedral Basílica Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida é a maior do mundo. Aqui nós temos também o turismo de massa, é um turismo bastante conhecido e também chamado de turismo de sol e praia. Ele é um tipo de turismo mais convencional, mais passivo, mais sazonal
e também de baixo custo. Nós temos algumas influências negativas que esse tipo de turismo pode exercer, como na cidade de Cabo Frio, que eu coloquei aqui para exemplificar. Lá as pessoas estão tendo problema com a mobilidade dos moradores, né? Os autóctones estão sofrendo com a superlotação de turistas, principalmente em alta temporada, e também com o abastecimento de água. Cabo Frio, a gente vê diversas notícias da falta de água para os próprios moradores e para o comércio em geral. Tem a parte boa, movimento economia? Sim, mas ele é muito massivo também. Turismo histórico-cultural. Como eu tinha citado anteriormente, Ouro Preto como referência desse tipo de turismo. Esse tipo de turista que procura esse segmento, ele está interessado na herança histórica do homem, tá? Em diferentes épocas. Esse segmento é representado por acervo cultural e de patrimônio. Nele pode conter ruínas, museus, arquitetura, obras de arte. São as grandes ofertas que esse tipo de turista procura nesse segmento. Turismo de negócios e eventos. Essa atividade turística é objetivada em participar de reuniões, fechamentos de negócios, treinamentos. São Paulo é a nossa grande metrópole, né? Apesar de ter o Rio de Janeiro também, mas São Paulo tem mais destaque com relação a esse tipo de turismo. E tem o turismo de eventos também, que é o deslocamento de pessoas que desejam participar de eventos científicos, tecnológicos e também específicos. Esportivos, desculpa. Turismo de intercâmbio. Aqui eu coloquei para vocês os principais destinos procurados para esse tipo de turismo, que é o Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. Esse tipo de turismo, ele é feito por pessoas que desejam experimentar e vivenciar de atividades que trazem qualificação, ampliação de conhecimento, desenvolvimento profissional e pessoal. Agora, por que esses destinos estão sempre no ranking, no topo do ranking de destinos para intercâmbio? O inglês é a língua mais falada no mundo. Por quê? A Inglaterra foi colonizada por tribos germânicas, né? Anglo-saxões. E foi a Inglaterra que colonizou a África do Sul, Canadá, Estados Unidos, Índia, Austrália, lá atrás. E com essa colonização, foi levado junto costumes, crenças e idioma. Então, por isso, o inglês é uma língua super importante. Aqui também eu tenho o turismo de esportes. Só um minuto. E eu coloquei para vocês aqui uma foto que eu mesma registrei trabalhando num evento de esporte. Peguei essa referência aqui, que acontece aqui mesmo na nossa região. Esse evento de esportes, ele acontece administrado pelo Circuito de Corrida Loucos por Montanha, não sei se vocês conhecem. Então, pessoas para praticar, observar ou trabalhar em modalidades esportivas. Eu fui convocada para trabalhar, mas o turismo para esse tipo de evento é muito intenso, é uma quantidade assim de atletas, família que vem junto para prestigiar, isso movimenta a rede hoteleira. Essa, por exemplo, foi em Mauá, então movimenta também a cadeia de restaurantes, enfim, causa bastante impacto, tá? Turismo rural. É uma atividade turística realizada na zona rural, tá? Ela tem grande capacidade de promover o patrimônio cultural e natural local e também de agregar valor aos produtos e serviços turísticos. Agroturismo, um pouquinho diferente do turismo rural, porém ele também é realizado na zona rural, mas ele se diferencia porque nessa modalidade o agricultor compartilha o seu modo de vida com os turistas e o visitante pode participar das atividades realizadas na rotina daquela família. Eu coloquei o destino aqui de referência como Venda Nova do Imigrante no Espírito Santo, porque ela se tornou a capital nacional do agroturismo aqui no nosso país. Ela virou referência por conta de um circuito de agricultores que se juntaram e fizeram ali uma rota do agroturismo. Cada fazenda oferece
um produto e serviço diferente, e dessa forma eles não se tornam concorrentes, mas agregam a atividade do outro. Turismo de saúde. São pessoas que precisam de se deslocar para fins médicos, terapêuticos ou estéticos. A gente pode citar como exemplo pessoas, né, pacientes aqui das nossas cidades mais interioranas, que viajam para o Rio de Janeiro, por exemplo, em busca de tratamento mais especializado, né? Hospitais municipais que podem oferecer um tratamento mais especializado e que movimenta também a rede hoteleira, porque nem sempre essas pessoas conseguem ir e voltar no mesmo dia. De repente, tem que ir, tem que levar acompanhante, tem que ficar semanas, meses, os familiares precisam para se hospedar, para comer. Então, é considerado também um tipo de turismo. E tem também, um pouquinho diferente, eu vou citar como exemplo o Rituale, que está aqui em Penedo, que é uma clínica e spa, que também se constitui desse tipo de turismo. Porém, é mais luxuoso, você precisa desembolsar, né, um pouco mais de dinheiro, isso é para quem pode. Também é considerado turismo de saúde, tá? Ecoturismo. Esse é um segmento que usa de maneira sustentável, tá? Os bens naturais e culturais, incentiva a conservação do meio ambiente e cria também uma percepção ambientalista nas pessoas, tá? Por último, eu não poderia deixar de comentar sobre o turismo espacial, que foi motivo de grandes manchetes aí ainda por esses dias, por alguns bilionários que puderam se aventurar nesse tipo de turismo, e ele não constitui nenhuma... Ele foi extremamente só para passeio, só para lazer, não tinha nenhum cunho científico nessa viagem, tá? Pessoal, agora a gente terminou a parte sobre a segmentação e nós vamos começar a conversar sobre a atuação dos guias de turismo nas redes sociais, tá bom? A primeira coisa, preparando a casa para receber as visitas. É muito importante que você transforme a sua conta pessoal em uma conta profissional. Isso por vários motivos. Primeiro, que você vai ter acesso a mais ferramentas do que uma conta pessoal tradicional. Você vai ter acesso a estatísticas, onde o Instagram vai coletar para você análises, impressões, quantidade de acesso, que é muito importante para você ir consertando e acertando ao longo do caminho o que está fazendo com que o seu Instagram não se torne conhecido, tá? Para a sua área de atuação. Além disso, você também pode ter acesso à ferramenta que é o botão de contato. Nele você pode introduzir um e-mail, um telefone, ou até mesmo a localização do seu negócio, seja lá qual for o nicho de atuação que você vai ter. Você tem também a possibilidade de segmentar, tá? Você vai criar uma categoria ali no seu Instagram, na qual você atua, e isso faz com que o seu Instagram entregue para mais pessoas que estejam interessadas naquele tipo de categoria, tá? E tem também a publicidade, que você vai poder promover publicações, anúncios, definir público-alvo, e você pode pagar um Instagram por isso. Você posta seus conteúdos, ele vai entregar para inúmeras pessoas. Porém, se você pagar um Instagram por isso, ele vai entregar para muito mais pessoas, ele vai se empenhar muito mais em fazer isso para você. Valores. O mínimo que o Instagram utiliza para fazer as publicações é R$6, se eu não me engano, ou R$7, para você promover um conteúdo seu, seja no feed ou no story. E aí você pode delimitar a quantidade de dias que você quiser, o público que você quer alcançar, o raio de distância. Tudo isso vai ir alterando o valor, mas o mínimo é isso. E dá para trabalhar muito também só com esse valor, ou até mesmo sem isso, tá, gente? Existem outras formas que a gente vai conversando ao longo aqui da apresentação. Você também vai definir o público-alvo.
nas estratégias de marketing, uma das opções é direcionar o seu conteúdo para quem você quer que ele seja visto, tá? Você pode delimitar o raio de distância, como eu acabei de dizer. Você pode selecionar uma gama de interesses também no momento que você for escolher fazer essa promoção. Inclusive, escolher também o gênero que você quer que seja maior atingido do seu público-alvo, tá? Definir meta. Primeiro, você definir o que você quer com as promoções. Você quer mais visitas ao seu perfil? Você quer mais acesso ao seu site? Você quer receber mais mensagens? Isso precisa ser delimitado antes de você seguir para as próximas etapas, tá? Você precisa também produzir estratégias que alcancem as metas que você deseja. Como é que eu vou fazer isso? Pode ser através de hashtags, que quando você clica na lupinha de busca e escreve o que você deseja, vai aparecer todas as hashtags em uma página, em uma aba, sobre aquele determinado assunto, com aquela palavra-chave. Então, a hashtag é muito importante. Você pode realizar sorteios entre os seus seguidores, as pessoas que já te acompanham. A gente vê muito isso, perfis sendo propagados com relação, marque um amigo e concorra a tal coisa. Isso também é um tipo de meta, tá? Fazer parcerias que agreguem valor ao seu produto ou serviço, tá? E produzir conteúdos de qualidade. Você precisa impactar as pessoas com seus conteúdos, com seus títulos. Sobre os investimentos, você pode criar uma organização baseada no orçamento que você tem para isso. Você pode distribuir isso da maneira que você achar mais adequada, lembrando que quanto mais você investir no Instagram, maior ele vai te dar alcance a outras pessoas, a seguidores e a possíveis clientes. Estabelecer uma criação padronizada de conteúdo. Aqui eu coloquei 2 exemplos, são 2 exemplos diferentes de identidade visual, tá? Embaixo a gente tem aqui o que seria uma publicação de feed, que ela é mais quadradinha, ó, vocês podem perceber, e aqui em cima nós temos um layout mais para story. É legal que você tenha padronização de cores, por quê? Quando você está passeando no Instagram e você dá de cara com uma aplicação tipo essa, de cara você vai lembrar que é de fulano, é da agência de tal pessoa, é de tal guia de turismo. Vamos ver o que ele colocou. Nessa vida corrida que a gente tem, que a gente vai passando o feed e às vezes não lê nada, a gente, falta tempo, às vezes falta um pouquinho de interesse também. Quando você dá de cara com essas cores, as pessoas podem se atentar mais, né? Então, você tem que ter uma padronização igual, tá, gente? Eu coloquei 2 exemplos diferentes aqui, mas é legal você ter isso igual. Fez o story assim, faz também várias imagenzinhas com as mesmas cores, com as mesmas fontes, porém mudando um pouco de lugar as coisas. Vocês podem ver que essa daqui está mais no centro e na parte superior da tela. Aqui ela está na parte inferior, o título está mais em cima, porém ela está mantendo cores, fonte. Isso daqui também é uma espécie de logo, né? Então, isso é muito importante para as pessoas associarem cores, fontes e estilos de publicação a você, ao seu negócio, tá? Desenvolver conteúdos impactantes. Eu sou aluna de um treinador comportamental, onde ele fala que as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que mais impactam pessoas. Então, você precisa mostrar nos seus conteúdos como que o seu produto ou serviço faz diferença na vida de alguém. Por que ela deve consumir o seu produto? Por que ela deve adquirir o seu serviço? Tá bom? Algoritmo. Nós precisamos entender que o algoritmo ele é fundamentado em 3 princípios básicos: da temporalidade, do engajamento e dos relacionamentos. Os usuários interessados em informações fresquinhas, isso não significa que ele vai seguir uma ordem cronológica, tá, gente? Mas o Instagram normalmente segue uma coerência temporal. Então, você precisa saber o momento certo de postar, o momento certo que o seu público-alvo vai estar online para você publicar aquela foto. Porque se você publicar muito fora do tempo que o seu público-alvo está
está nas redes, ele vai ficar lá para baixo, né? Embora, repito, embora não tenha uma ordem cronológica, ele segue uma coerência temporal, tá? Engajamento. Quanto mais engajamento você tem, maior é o alcance. Então, você precisa produzir conteúdos que aumentem a sua interação com os seus seguidores, né? Isso pode ser fazendo enquetes, publicando no feed coisas que façam as pessoas responderem você, nunca dê resposta, vai lá, responde as pessoas, dá atenção, e faz isso também com ela, nos conteúdos dela. Tá todo mundo no mesmo barco. Então, é mais ou menos assim, você curte e é curtido, você compartilha, seu conteúdo também é compartilhado, tá? Então, interação é fundamental. Isso é sobre os relacionamentos no Instagram. Você precisa interagir com os seus seguidores. Quando postar, é o que eu tinha falado sobre a coerência temporal do Instagram. Você precisa ter sensibilidade para sacar qual é o momento que o seu público-alvo está online, tá? Quem é ele e qual que é a rotina deles, né? Isso é muito importante para você postar no momento certo, porque a primeira hora que você posta é o momento mais importante, que é a hora que o Instagram vai se empenhar em distribuir o seu conteúdo. Então, essa primeira hora tem que ser um momento fatal, tá? O momento que os seus seguidores estarão lá para interagir com você. Uma outra dica que eu recebi durante esse tempo de criação de conteúdo é sobre você fazer uma publicação, postou uma legenda e ficou uma letrinha errada. E aí você postou e só depois de 15 minutos, talvez, você foi lá dar uma olhadinha e percebeu que estava errado. E aí você vai editar a publicação. Duas coisas podem acontecer. Primeiro, essa primeira hora ela vai ser interrompida. Você vai interromper a primeira hora e a mais importante que o Instagram considera para entregar o seu conteúdo. Segundo, o Instagram pode entender que o seu conteúdo não é confiável. Então, veja bem, se o erro não foi tão grave, talvez não compense consertar naquele momento. Ao invés de você fazer isso 10 minutos depois, faz 2 horas depois, tá? É melhor porque não vai atrapalhar a entrega do seu conteúdo para os seus seguidores. Criar legenda em conformidade com seu segmento e público-alvo. Isso significa que você tem que falar a língua do seu público, do seu segmento. Por exemplo, um turismo de negócios requer uma legenda mais formal. Como é que você usar uma legenda com palavras, com texto super coloquial, né? Fica complicado. Ao mesmo tempo, você talvez seja um guia de turismo de excursão de uma balada jovem. Como é que você vai falar com tanta formalidade para um público como esse? Eles não vão nem ler a sua legenda, né? Os emojis também são importantes nesse momento, porque isso tem a ver com o texto coloquial ou formal. Então, você precisa prestar bastante atenção nos emojis que você vai usar. Isso é importante, tá? É muito bom separar legenda, dar parágrafo, dar espaço. Uma setinha é interessante, um triângulozinho ali que é referente à atenção. Isso é muito bom, porém, ela precisa ser tratada também em conformidade com seu segmento e público-alvo, tá? Esteja atualizado com novas ferramentas. Por quê? Quanto mais você estiver atualizado, as pessoas vão estar próximas de você, querendo saber como usa aquela ferramenta, né? E quando as pessoas querem aprender, elas seguem, elas compartilham. Então, você estar atualizado significa você ter mais engajamento e ter mais interação. As pessoas vão querer te seguir, porque você produz um conteúdo que impacta de alguma forma a vida delas. Mais uma vez, um impacto aqui na nossa conversa. Isso é extremamente importante. Direitos autorais. Isso também é muito importante. Quando eu comecei a trabalhar, eu não tive ninguém que me explicasse como é que é o uso das imagens, o que eu preciso fazer quando eu uso a imagem de alguém, porque o que eu vejo muito no Instagram são pessoas que vão lá no Google, procuram uma foto que seja adequada para o que ela quer falar, abre aquela foto, você abre, eu não sei se vocês já perceberam, tem escrito assim embaixo, essa imagem pode conter direitos autorais.
você precisa abrir isso e precisa ver que direitos autorais são esses. Não tem como você pegar uma foto de alguém e usar sem ler quais são as regras que aquele autor requer quando a imagem dele é utilizada, tá? Isso a gente aprende, às vezes, com relação ao plágio, né? No TCC a gente vê bastante falar disso, mas não é só lá que pode dar problema, na internet também pode. E, assim, é um número muito grande de pessoas que usa imagens sem, ao menos, pensar nessa possibilidade, que pode dar algum problema com relação aos direitos autorais. Eu queria sugerir para vocês, quem quer também criar conteúdos, quem precisa promover a sua empresa, que vai se empenhar a partir de agora e precisa encontrar essas imagens, eu utilizo um banco de imagens que chama FreePic. E ele tem uma gama de imagens enorme, imagens de qualidade, imagens de pessoas que colocaram lá só para trabalhar com elas, para alguém ir lá e usar as suas imagens. Lá tem a versão free, né? E tem a versão paga. A versão paga é um pouco cara, se você não trabalhar com isso, se você não tiver um retorno financeiro com isso, pode não ser interessante, mas tem também a versão livre. O que significa? Quando você vai lá, baixa uma imagem, são imagens de alta resolução, são muito boas, porém não são todas, você tem que aplicar o filtro lá que você quer imagens grátis, tá? E no momento que você baixar, ela vai te apresentar um link e vai pedir, bom, você não paga por essa foto, mas então você precisa referenciar o autor, tá bom? E aí o que acontece? Se você não puder colocar na tela onde está a imagem, que é o mais adequado, você pode colocar no final do seu trabalho. Por exemplo, se você for fazer uma publicação estilo carrossel, que é aquela que vai passando para o lado lá no Instagram, você pode não colocar esse link em cada uma das imagens, mas lá na última foto do feed, você precisa referenciar. Ou então na legenda, você pode fazer isso na legenda também. De alguma forma, você precisa dizer que essa imagem é de alguém, tá bom? Isso é muito importante. Aqui eu coloquei para vocês um print do meu perfil lá no Instagram. Eu não sou nenhuma blogueira, tá, gente? Eu coloquei aqui a maneira com que eu gosto de deixar os meus destaques. Eu tenho o hábito já e habilidade com o Photoshop, então eu mesmo faço os meus destaques de acordo com a minha identidade visual, que é um verdinho mais escuro aqui atrás, e na frente os desenhos, os ícones, eu coloquei com amarelo, que é uma cor mais aberta, para ela não se misturar e não ficar muito sutil nessas imagens. Outra coisa que eu gosto também é de deixar tudo alinhadinho aqui em cima, gosto de usar emojis. Aqui eu usei emojis que tinham a ver com a imagem que eu coloquei na frente, e é um estilo de perfil que eu acho interessante, que eu acho legal. Sempre que eu posso, eu acrescento mais destaques e vou alterando os ícones também. Aqui, créditos de imagem. Eu coloquei bastante imagem nessa apresentação, e todas aqui, ó, FreePic. Todas saíram lá desse banco de imagens, estão todas referenciadas, devidamente referenciadas, para que eu não tenha problemas com isso. E, fim. Muito bem. Eu acho que você pode clicar em interromper compartilhamento, Giane. Achei. Ótimo. Pessoal, aliás, Giane, muito obrigada pela sua fala. Acho que podemos abrir para as perguntas, para os comentários, para os elogios. Alguém gostaria? Vocês podem escrever no chat ou levantar a mãozinha. Quem quer abrir? Justem, pode falar. Oi, boa noite, né? Parabenizando aí a Giane, muito legal aí essa apresentação, muito legal. E assim, eu já, na verdade, aqui, a minha esposa, nós já tentamos produzir conteúdo, né, na internet, porque ela é professora de inglês, e aí ela tentou vender, né, as aulas dela pelo Instagram, né?
E assim, fui pegando as suas dicas, porque a gente não teve muito retorno, né? Então, pô, como é importante essa questão do layout, tem o horário de postar, tem toda é muito profissional realmente, né? E assim, aí só queria te perguntar, o que você acha do Facebook, né? Talvez você defenda o Instagram como a melhor plataforma de divulgação, mas o que você acha do Facebook? João, obrigada, tá? Primeiramente. Tem duas questões. A gente anda numa correria tão grande, é uma coisa tão louca. Eu só tenho o Facebook porque o Instagram, ele é do Facebook. Então, para eu poder trabalhar com o Instagram e promover os anúncios, eu preciso ter a página no Facebook, senão eu não consigo. Assim, hoje, a plataforma, a rede social que produz mais engajamento é o Instagram. Não sei se você percebeu, de uns tempos para cá, ou desde quando o Instagram está mais em alta, que a interação no Facebook caiu muito, né? Mas, assim, tem uma ferramenta que você pode usar, que você publica no Instagram e você sincroniza. Tudo que você fizer no Instagram vai cair no Facebook também. Só que, assim, são investimentos diferentes. Você vai pagar um Instagram para aquilo, só que você vai ter que entrar no Facebook e pagar outra coisa lá para o Facebook também. Então, eu acho que, assim, de investimento para investimento, ou pelo menos no começo, é melhor investir naquele que dá mais resultado, que nesse momento eu acredito que seja o Instagram. Não sou contra o Instagram, tá? Só que a outra questão do tempo também, eu comecei a falar, acho que até esqueci. Assim, as pessoas têm tempo para administrar 2 redes sociais? Honestamente, eu não consigo. Eu realmente deixo o Facebook abandonado, não é uma coisa boa, tá? Eu confesso, mas eu só tenho realmente para impulsionamento no Instagram. Eu não pretendo ir no Facebook para nada. Vou pegar um gancho nessa pergunta do Justin. Uma coisa que eu já reparei, que eu venho estudando, inclusive, né, em projetos de pesquisa e tal, é como que muitas vezes essas alterações constantes no algoritmo do Instagram, que não são muito transparentes para os usuários, né, e muitos deles usam a plataforma para alcançar o seu público, né, igual vocês falaram muito lindamente agora. Você repara alguma mudança nessas métricas quando tem alguma grande mudança? Que nem, por exemplo, ano passado teve aquela reformulação e um relançamento da ferramenta Reels, que ela já estava ali escondida dentro da plataforma, mas conforme eles foram vendo o TikTok crescendo, eles decidiram bombar o Reels e isso derrubou muito conteúdos em forma de imagem. Aí, por exemplo, agora em julho também teve aquele anúncio de que o Instagram era uma rede que não ia mais valorizar a imagem e assim valorizar o vídeo. Você, como uma pessoa que administra uma página, que usa isso profissionalmente, né? Você repara alguma... você sente essas mudanças? Você pode comentar isso pra gente? Claro. De fato, isso aconteceu. O Reels chegou bombando. E assim, às vezes não é nem para mim. Nos meus conteúdos, eu não faço Reels, porque eu não tenho por que fazer Reels. E acho também que é falta de tempo de ficar organizando alguma coisa. Mas no meu trabalho, às vezes eu faço Reels lá, e assim, o alcance dele é absurdo. É muito maior do que um vídeo normal que você posta no seu story, no seu feed. E assim, realmente, essa questão do algoritmo, ela não é muito clara para a gente, ela não é muito honesta, a gente não fica sabendo ao certo como isso funciona, mas eu tive bastante feedback de pessoas que eram grandes blogueiros, né, influenciadores digitais, que caiu demais o engajamento, caiu muito, despencou mesmo. Eu, pequenininha, sem muito seguidor, senti essa diferença também, com relação a comentários, a respostas de enquetes, enfim, stories de pessoas que assim, eu seguia, estava sempre ali com a carinha perto de mim, de repente sumiu, eu falei, nossa, será que eu não estou seguindo mais essa pessoa? E ia lá atrás, estava seguindo, mas nunca mais eu vi publicação dela. Então, isso é uma coisa meio oculta mesmo dos usuários, eu acho, tá? Não posso falar com certeza, não sei te afirmar sobre isso, mas eu acho que realmente acontece, e eu acho que com a chegada do TikTok, ele investiu realmente no Reels, porque é muito boa
a interação que ele causa. Perfeito, respondeu direitinho. A gente tem agora o Francisco e o Max. Eu não vi quem levantou a mão primeiro. Eu posso ir por ordem alfabética? Posso? Francisco, então a palavra é sua. Francisco Antônio, Eliane, tudo bom? tudo bem, e você? Olha atrás de mim o painel que eu fiz da terrinha. Lindo, Vila da Fumaça. Eu queria ter assistido essa palestra aqui na jornada acadêmica, mas foi no meu horário de trabalho, eu não consegui. Não, eu achei muito bacana, foi muito legal. Foi gravado também, né? Eu queria parabenizar a sua explanação, muito bacana. Enquanto você estava falando, eu fui marcando num papel aqui o que a gente pode fazer por fumaça, né? O ecoturismo, turismo e do esqueci o quê? Agroturismo. Agroturismo, né? O turismo histórico-cultural também, né? Sim. Eu falei isso na minha live lá também, na minha apresentação. Eu tenho muita preocupação com fumaça porque existe o êxodo rural desde sempre lá. Não existe um trabalho nem da prefeitura, nem do estado do Rio de Janeiro para desenvolver a nossa região. E eu, por exemplo, moro em Resende, não só eu. As pessoas nascem em fumaça não têm direito de morar lá, de viver, né? Elas têm que sair para estudar, trabalhar. É verdade. É muito triste. E eu tenho trabalhado há muitos anos tentando desenvolver a parte cultural, a parte histórica de fumaça, com o objetivo de levar turismo para fumaça. Por isso que eu estou participando da sua live. Eu quero muito que isso aconteça, que eu não vejo uma outra saída para fumaça que não seja o turismo. Uma fábrica, uma indústria dificilmente vai se instalar lá. Mas o turismo tem como, né? E como você está tão das coisas aí, eu queria perguntar para você, para a gente começar, porque eu já ouvi falar até que tem uma agência de turismo em fumaça. Só que o cara, até onde eu sei, ele mora em Campo Grande. Eu acho já complicado isso. A pessoa mora em Campo Grande e veio agenciar, né? Não sei se o termo é esse, uma agência de turismo para fumaça. Eu achei estranho. Mas o que seria assim, um primeiro passo para a gente? Para a gente chamar atenção, porque eu tenho feito isso, né, no Facebook, chamando atenção para lá, minhas postagens sempre são nesse sentido. Ultimamente, por exemplo, eu fiz uma música para fumaça, que eu quero fazer como se fosse uma propaganda de fumaça, com fotos, cachoeira, aquela coisa toda que a gente conhece. Então, primeiro passo, diga para mim. Legal, legal. Então, a gente precisa de uma união do poder público e da comunidade local, primeiramente. Eu acho que é isso que falta, honestamente. Para quem está assistindo aqui, quem ainda não me conhece, o Chiquinho sabe disso. Inclusive, ele me ajudou muito. O meu TCC na faculdade foi sobre a potencialidade do agroturismo em Vila da Fumaça. Eu nasci e cresci em Fumaça e o meu TCC tinha que ser sobre lá. Eu só não sabia o que exatamente que eu ia fazer. E aí, com o cursar da faculdade, eu cheguei a esse tema. E assim, a minha intenção era fazer de fumaça, apresentar um projeto para fumaça, assim como existe em Venda Nova do Imigrante, lá a capital nacional do agroturismo. Um produtor rural aqui produz queijo, o outro tem seu alambique, produz a cachaça, o outro produz doces caseiros, e a minha intenção, e foi o projeto que eu apresentei no TCC, era fazer esse circuito, de modo que os agricultores se complementassem, né? Eles não seriam concorrentes um do outro. Por exemplo, hoje não pode mais comprar um leite direto do curral, mas eu queria que o turista pudesse chegar lá, visitar o sítio da vovó Cida, por exemplo, participasse da ordenha e poder levar para casa, comprar esse produto do agricultor, aquele leite que ele teve a experiência de ele mesmo ordenhar, né? Isso teria grande valor simbólico, seria bom para a renda familiar daquela família e o turismo, ele leva também as coisas negativas, porém ele pode também ajudar a valorizar, né? A natureza, ajudar a cultura local daquele povo. E você sempre, muito bem, excelentemente, você apresenta para a gente sobre a parte cultural e histórica de fumaça que muitos desconhecem, até mesmo os autóctones. Então, eu acho que, assim, uma união entre o poder público e a comunidade local seria o ideal, porque na minha pesquisa, ela concluiu
que existe o interesse dos agricultores em apresentar esse tipo de serviço, né? Em algum lugar a gente vai ter um público-alvo que queira utilizar, que tenha uma demanda para comprar desse produto ou serviço. Então, está faltando uma coisa para unir essas duas coisas. Eu agradeço a resposta. Parabéns, você está linda. Deixa eu te falar. Obrigada. Você está muito bonita. Muito obrigado aí. Tamo junto. Muito bem. A gente tem uma pergunta no chat, mas antes eu vou passar para o professor Max. E aí vai o Max, depois a pergunta aqui do chat, tá? Olá, pessoal. Boa noite, Giane. Bom, primeiramente, parabéns pela palestra. Obrigada. Um conteúdo muito bom e assim, muito relevante. E eu abordo um pouco desse conteúdo que você falou nas aulas, né? Mas uma coisa que eu queria saber, como que você fez para determinar o seu público-alvo, né? Como que você escolheu para quem você quer falar e como isso influencia nas suas publicações diárias? Você tem algum cuidado em especial em como falar com eles, como eles gostam de serem abordados? Fala um pouquinho para a gente da sua experiência com isso. Tá, joia. Eu, na verdade, não delimitei muito o público-alvo, por quê? Eu sou formada em guia, só que eu comecei os conteúdos embasando na minha graduação, que foi licenciatura em turismo. Então, a minha intenção é passar informações sobre o turismo, sobre todos os assuntos. Eu não vou falar só do cultural, eu não vou falar só do ecoturismo, eu não vou falar só para jovem, eu não vou falar só para idoso. Então, isso abriu muito a minha gama de conteúdos. Isso começou, na verdade, quando eu trabalhei fazendo mídias digitais para alguns profissionais que queriam ofertar os seus produtos e serviços. E como eu já estava usando aquele banco de... Poxa, e outra coisa muito importante que eu tinha até pensado em falar aqui na palestra. Quando a gente se forma, né, seja no curso, seja na faculdade ou em qualquer lugar, a gente se depara com um mercado que às vezes não tem lugar para a gente, né? E a graduação de turismo, principalmente, ela realmente não tem um lugar para você, porque o curso de licenciatura não é regulamentado. O curso de guia a graduação não. Então, o que aconteceu? Eu falei, meu Deus, eu saí da faculdade, eu não tenho um emprego nessa área, eu vou esquecer tudo que eu aprendi. Porque se eu não estou exercendo, se eu não estou fazendo nada, então eu falei, bom, eu vou criar conteúdos. Isso vai me forçar a estudar, vai me forçar a estar por dentro das novidades, e de quebra, eu ainda me torno uma pessoa que, de certa forma, influencia outras, conscientizando, né, sobre a maneira que você pode fazer turismo sem degradar a cultura de um local, sem degradar a natureza, enfim. Então, de certa forma, eu não delimitei por se tratar disso. Eu tento passar tudo que eu aprendi na faculdade durante todos os períodos, por meio de várias disciplinas. Tá certo, obrigado. Muito bem. Antes da gente passar para o Marcelo, eu vou passar para a pergunta do chat, tá, Marcelo? Rapidinho. Sim. No chat, a gente tem aqui uma pergunta. No caso dos comentários send me DM pics, como proceder? Esse tipo de comentário pode flopar o conteúdo postado? Teria como bloquear esse tipo de mensagem? E aí, Giane? Olha, honestamente, eu não vou saber falar sobre isso, tá? Eu nunca precisei acessar esse tipo de ferramenta para saber o que ele faz. Honestamente, não sei dizer sobre isso, de verdade. Me desculpem, tá? Sou uma eterna aprendiz aqui no processo de ensino-aprendizagem com vocês, eu não sei falar sobre isso. Sem problemas. Então, Marcelo, palavra para você agora. Ok. Quero agradecer, então, mais uma vez, né? Já vi que todo mundo gostou muito, mas agradecer também, em nome do nosso curso, a Giane. Nossa, está bem escuro aqui, parece. Acho que vai um pouco. E dizer o seguinte, eu tenho observado que a gente tem inúmeros casos de alunos que passaram pelos nossos cursos que precisam dessas ferramentas, que precisam se conhecer seu cliente e, a partir disso, utilizar essas ferramentas da melhor forma.
e que é o caso das turmas que estão agora fazendo o curso. Então, por isso que eu achei muito necessária a sua vinda, Giane, para trazer um pouco disso. Naturalmente que ninguém sabe tudo, e isso é totalmente natural. Mas eu acho que esse é um assunto quase inesgotável e que é preciso que a gente cada vez mais conheça um pouco melhor essas ferramentas. Existem inúmeros cursos gratuitos online. Hoje em dia o conhecimento não é algo que a gente possa inventar desculpa, né, do porquê, não sei isso, porque não existe isso. Hoje a informação está aí. E então a gente correu um pouco atrás disso, e acho que a Giane traz um pouco essa porta para a gente explorar um pouco mais. E aí, só fazer um parênteses, com todas as críticas que a gente deve ter no que se refere a essas próprias plataformas, porque muitas vezes, como elas falavam do algoritmo, as intenções dessas plataformas não são claras e muitas vezes não são boas também. Então, é importante a gente ficar com o olho aberto, se envolver sim, porque hoje, como o emprego por agências não é tão comum, os nossos alunos, na maior parte das vezes, são autônomos, então eles precisam das ferramentas, querendo ou não. Então, a gente vai precisar usar isso, mas usar sempre com o pé no chão, de saber que não é a resposta para tudo, mas é uma ferramenta muito importante para você, então, se conhecendo seu cliente, entrar em contato com essa demanda latente que está aí em algum lugar, e através da internet é uma ferramenta fantástica para fazer isso acontecer. É isso. Eu agradeço, então, mais uma vez a Giane, e continuamos a semana acadêmica. Uma boa semana até amanhã, né? Até amanhã à noite. Eu vou passar para a Maiara, então, que eu não sei se ela vai encerrar agora ou não. A gente ainda tem uns minutinhos, então, se alguém tiver mais algum comentário, mais alguma pergunta para a Giane, vocês podem ficar à vontade. Mais alguém? Enquanto a gente espera aqui, pessoal, eu queria agradecer, tá? Agradecer muito a atenção de vocês, agradecer a compreensão, né? A gente está aqui no processo de ensino-aprendizagem. Eu queria pedir desculpas, principalmente para o casal Gui aqui, que eu não soube responder a pergunta deles, e é mais um motivo para eu ir lá pesquisar, entender como funciona, numa próxima oportunidade, estar trazendo essa informação aqui também. Obrigado, tá? Porque essa pergunta faz a gente pesquisar, faz a gente aprender, e eu só tenho a agradecer a todos, tá? Pelos elogios, pela atenção, por tudo. Obrigada, Marcelo, pelo convite, tá? Imagina, eu que agradeço. Jane, foi muito legal, sim. Parabéns, viu? Obrigada. E aí, pessoal? Alguém tem mais alguma pergunta, mais algum comentário para a Giane? Pode falar, Francisco. É só abrir o microfone. Desculpa, eu não estou muito acostumado. Eu tenho um canal no YouTube que eu coloco alguns vídeos, né? Como eu trabalho essa questão que é histórico-cultural de fumaça, eu sempre estou colocando fotos de pessoas idosas, de vô, de vó. Tem feito esse tipo de trabalho para valorização das pessoas de fumaça, né? A questão minha cai muito em cima do valor delas próprias, delas se sentirem valorizadas por elas e por outras pessoas, claro, também. Então, tem esse canal. Tem 2 páginas do Facebook. Uma que eu criei lá no começo, para começar a divulgar, que tinha um cunho mais religioso. Depois eu vi que eu não podia postar qualquer coisa ali. Aí já abri uma segunda página para me dar essa tranquilidade de falar sobre qualquer assunto de outras religiões, inclusive, né? O público meu maior é de mulheres vamos pôr aí, de 40 a 60 anos. O Face sempre está me dando essa notificação. Eu tentei pelo Instagram, achei meio complicado. Não sei se porque eu acostumei com a dinâmica do Face, eu achei o Instagram muito complicado. Eu falei, agora administrar 3 coisas, interar a 4ª, né? Eu achei muito complicado isso, mas eu vi aí, pela sua explanação, da importância, né, dessa conta no Instagram, da profissionalização também, que é muito legal isso, esse toque é bem legal.
como seria possível migrar essas páginas para o Instagram? Instagram, até a palavra é difícil de falar. Teria como fazer isso ou teria que abrir realmente uma nova página? Você consegue sincronizar a sua conta no Instagram com alguma dessas que você ache mais importante lá do Facebook. Inclusive, ele vai trazer muitas informações junto com ela, tá? Como categoria, como público-alvo, o raio de distância de promoção das publicações. Você já tem o costume, o hábito de fazer promoções no Instagram? Não. Eu faço publicação de divulgação de fumaça, né? Mas Entendi. Por exemplo, eu nunca paguei nenhum anúncio. Sempre penso, uma hora eu vou pagar. Mas a questão assim, está amarrado com muitas outras coisas. Então, eu não quero colocar uma coisa só por colocar, sabe? Eu tenho que ter um objetivo maior. Se eu tiver que pagar por alguma promoção dessa, por exemplo, eu prefiro que seja uma coisa mais certa, né? Porque eu estou, por exemplo, com um processo para fazer um museu em fumaça, acho que eu cheguei a falar com você, tem 2 anos e meio, e a coisa está agarrada, está amarrada na Secretaria de Cultura de Resende. Então, eu fico um pé atrás de colocar muita coisa, é como se eu estivesse iludindo as pessoas com o meu sonho, né? E depois isso não acontecer. Então, é um pé no chão, como diz o professor Marcelo aí, que eu tenho de me expor de certa maneira, mas não totalmente. Eu vou dando para as pessoas assim, o que elas pensar, o que elas comentar, mas não falo nunca abertamente, totalmente, qual é o sonho. Porque na questão aqui eu vou falar, já falei, eu acredito, é o êxodo rural. É um combate, é uma maneira que eu criei de combater o êxodo rural através desse tipo de ação, de valorização primeiro do povo, né, mas de tentar introduzir fumaça no turismo. Então tem um quê, né? Um quê e um porquê. E aí é isso. Olha, é bem interessante mesmo que você tenha a página no Instagram, tá? É interessante que você sincronize com essa sua página, que você já tem bastante conteúdo no Facebook. Isso vai adiantar o seu lado também, para não precisar ficar criando coisas diferentes em um e outro. Você pode ativar um botãozinho que ele vai publicar. Ao mesmo tempo que você criar uma publicação no Instagram, automaticamente ela vai sair lá no Face também. E assim, é o que a gente está conversando aqui. É a plataforma que tem mais engajamento neste momento, hoje, dia 24 de novembro, tá? Amanhã pode surgir um outro aplicativo que estoure, mas nesse momento é essa ferramenta. Ela tem muita ferramenta legal que você pode usar para estar falando sobre fumaça. Inclusive, você tem muito conteúdo instigante. Isso é muito legal, isso engaja bem, porque as pessoas querem saber, elas ficam curiosas, prende a atenção. Então, com todas aquelas formas que eu falei para vocês atingirem as metas, né? Com hashtags, com enquete. É super legal participar de enquete. Eu não gosto muito de rede social, tá, gente? Honestamente, eu não tenho muito tempo. Então, assim, o pouquinho que eu entro, eu tento criar alguma coisa. Eu tento pesquisar sobre algum conteúdo para me inteirar melhor também. Mas eu acho o máximo ficar fazendo enquete. Tem aquelas perguntas que uma está certa e várias estão erradas. E isso, para o seu conteúdo, eu acho que pode ser muito interessante. Então, pensa com carinho, viu? Obrigado. Agradeço de coração. Temos uma pergunta aqui da Jaqueline. O pessoal está deixando a timidez de lado. Tem algum trabalho ou PDF voltado ao Instagram? Sim, tenho. Tem um trabalho que na minha biografia, onde está escrito lá que eu deixei a minha graduação, a formação que eu tenho, tem um link de acesso à plataforma Hotmart, que eu tenho um PDF, que são 10 maneiras de transformar o seu Instagram numa ferramenta lucrativa. Se alguém aqui já tem uma empresa, né, de algum segmento, pode ser interessante vocês estarem adquirindo, tá? Tem o link lá, é só clicar em cima, vocês vão cair direto na página, vão ajudar bastante vocês, com bastante informação que eu dei até aqui hoje mesmo. Mas é mais voltado para o empreendedorismo, né? Mas já é um auxílio, com certeza. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Maria, a gente podia abrir a câmera para tirar um print, né?
Ah, verdade, gente. Vamos tirar uma foto. Quem quiser, se quiser abrir a câmera, a gente tira um print. É verdade. Quem puder só, gente. Não tem problema se não rolar agora. A gente estava falando de Instagram, né? Cadê os filtros? Aqueles filtros que arrumam a gente, botam a maquiagem, botam uma roupinha. O Meet não tem essa função ainda. Oi, João. Eu mutei aqui, né? Mas foi sim. Eu não saí falando, não, né? Deixa eu ver. Não. Ó, depois saí divulgando foto da semana acadêmica com todo mundo falando, fazendo careta falando. Pessoal, então eu acho que nós podemos encerrar por aqui hoje, né? Agradecer bastante a Giane por abrilhantar o nosso evento com a sua presença, com os seus conhecimentos. Com certeza deu para aprender muita coisa hoje. E deixar também o convite para todos. Amanhã nós vamos continuar a semana acadêmica, o nosso último dia. Teremos palestras no turno da tarde e no turno da noite. Então, quem quiser e puder, né, prestigiar, só dá uma olhadinha lá na plataforma do Event3 para ver se tem mais alguma coisa aí que interesse vocês, tá bom? Pode falar, Francisco. Então, uma coisa que eu notei é que para participar das palestras precisava de inscrição. Por exemplo, eu só me inscrevi na da Giane, nessa de turismo, né? E amanhã tem outras. Eu não estou inscrita. Aí eu consigo participar também? Eu acho que sim. Max e João, tá aberta ainda a inscrição, não tá? Sim, as inscrições continuam abertas. O senhor Isso. pode se inscrever em qualquer outra atividade de amanhã. Então tá liberado, gente. Dá para se inscrever ainda. Tem pessoas que gostariam de ter participado da live, que estavam participando, e elas não fizeram inscrição. E aí elas não entraram também. Eu falei que tinha terminado também, né? Mas ela vai ficar disponível no YouTube depois que terminar o evento. Ah, tá. Tá ótimo. Obrigado, gente. Então dá Grande tempo, abraço. dá tempo. Foi um prazer participar desse momento com vocês. O prazer é todo nosso de receber tanta... Hoje foi um dia riquíssimo, né? Eu tô aí na função desde 2 da tarde. Cada palestra que a gente assistiu, né? Assisti a do Francisco, aí depois teve uma super legal sobre lutas e gênero, depois teve uma da Andréia sobre quadrinhos, e agora a da Giane. Uma melhor que a outra. Eu tô, assim, positivamente... Não surpreendida, mas... Enfim, que eu sabia que só temos convidados maravilhosos. Mas, assim, muito feliz de poder estar aqui compartilhando esses momentos com todos vocês e aprendendo muita coisa. Então, é isso, pessoal. Acho que podemos encerrar por hoje, João. Posso encerrar a gravação? Pode. Boa noite para todo mundo.